Graça e paz, irmãos, irmãs, shalom a todos. Você está no treinamento Imersão do Ministério de Avivamento Rema, a qual também pertence à Academia Teológica e Ministerial Eclésia, que é um instituto, uma escola, a qual nós criamos para treinar, capacitar e equipar os obreiros de Cristo. Esta é a segunda aula do módulo Fundamentos. Nesta aula, nós estaremos falando sobre o propósito do Ministério de Avivamento Rema. Nesta aula eu quero abordar 5 erros de uma igreja que não cresce e o que nós devemos fazer para ser uma igreja em crescimento. Toda igreja, todo ministério, quando é aberto, ele tem um propósito, ele deseja crescer, ele deseja expandir, deseja aumentar, deseja alcançar novos lugares. Então esse é um objetivo. A igreja, quando iniciou a partir de Jesus Cristo e depois a partir dos apóstolos, ela cresceu, ela expandiu, ela aumentou o território. Por isso Jesus ele disse que enviaria o Espírito Santo e os discípulos seriam primeiro testemunha em Jerusalém, que eles atuariam primeiro em Jerusalém. Depois eles seriam testemunha na Judéia, então ia haver uma expansão do evangelho. Depois seriam testemunha em Samaria, uma nova expansão para alcançar lugares menos esperados. E depois eles seriam testemunha até os confins da terra, uma expansão onde o evangelho do reino de Deus alcance todas as nações. Então este ministério também tem um propósito. Ele deseja expandir o reino de Deus. E é para isso que nós estamos aqui. Nesta aula nós vamos entender os princípios as quais nós devemos praticar para que este ministério venha crescer, para que você também individualmente venha crescer, para que assim a igreja venha crescer. As 5 práticas, elas podem ser um impedimento para o crescimento da igreja, mas também elas podem ser fundamentais para o crescimento da igreja. Por isso, são 5 erros de uma igreja que não cresce. Quando a igreja não pratica estes princípios, ela está fadada a não crescer. Mas se ela praticar esses princípios, então, naturalmente, ela vai crescer. Nós entendemos também que o crescimento é algo natural. Nosso objetivo, enquanto ministros, enquanto pregadores, enquanto mestres, nosso objetivo é regar, é plantar. Então, em alguns momentos nós estaremos plantando o evangelho, em outros momentos e lugares nós estaremos regando, mas nós cremos que é Deus que dá o crescimento, como diz o apóstolo Paulo. Então, nós não precisamos nos preocupar com o crescimento, mas nós devemos criar estratégias para plantar e regar, e assim, naturalmente, a igreja irá crescer. Os 5 erros que impedem uma igreja de crescer. Primeiro deles, uma igreja que não ora. Uma igreja que não ora é uma igreja que naturalmente não irá crescer. Quando os líderes desta igreja não têm vida de oração, quando os membros não têm vida de oração, isso será um obstáculo ao crescimento da igreja. O segundo erro, a igreja não manifesta sinais, curas, milagres e libertação. Nós sabemos que a igreja de Jesus Cristo, ela foi fundada a partir disso, a partir de sinais, de curas, de milagres, de libertação. Os profetas do Antigo Testamento operavam milagres, os apóstolos operavam milagres, porque eles aprenderam com Jesus que operava milagres. Onde Jesus ia, ele curava, libertava e salvava as pessoas. Então, uma igreja onde não manifesta os sinais, porque esses são sinais do reino de Deus, cura, libertação, salvação, são sinais do reino. Uma igreja que não manifesta esses sinais, dificilmente ela vai crescer. As pessoas, elas precisam entender que elas não podem estar ali apenas para irem ao culto, para assistirem um culto. Nós que somos discípulos de Jesus Cristo, somos cidadãos do reino, não somos assistentes de cultos, não somos espectadores, nós estamos envolvidos nesta obra. Então nós não vamos assistir um culto, nós vamos prestar um culto. Há uma missão que Deus deu a cada um de nós e nós precisamos entender esta missão para fazer esse evangelho expandir e a igreja crescer. Então, as pessoas não podem ser apenas assistentes de culto, elas precisam ir além, porque numa igreja onde as pessoas são apenas espectadores,
O que mais impera nessa igreja são vícios, enfermidades, pessoas em cativeiros espirituais, cativeiros emocionais, porque não há a manifestação do poder de Deus. Quando não há a manifestação sobrenatural do poder de Deus, as pessoas permanecem do mesmo jeito. Elas entram e continuam do mesmo jeito. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho de poder para libertar, para curar e para salvar. Por isso a igreja precisa manifestar sinais. O terceiro erro de uma igreja que não cresce é uma igreja que não tem uma pregação genuína da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser pregada de forma genuína, não a partir de tradição. O que nós vemos muitas vezes nas denominações é a pregação de tradições, pregação de usos e costumes. Então, a igreja que quer crescer, que quer avançar, que quer romper, que quer fazer o reino de Deus expandir, ela precisa estar fundada na palavra de Deus, na pregação genuína da palavra de Deus, e não na tradição histórica daquela igreja. Às vezes a igreja tem 10, 20, 30, 50 anos, 100 anos, e o que mais se prega naquela igreja é a tradição da igreja. E nós não podemos estar focados na tradição da igreja, mas devemos estar focados no Evangelho de Jesus Cristo. Por isso a palavra ela precisa ser prática, é a palavra prática que muda e transforma a vida, gerando testemunhos. Uma igreja que não cresce é uma igreja que não prega a palavra genuína de Deus. Por isso nós devemos focar em pregar a palavra genuína de Deus, aquilo que está escrito na Bíblia, conforme o Espírito Santo nos revela. O quarto erro de uma igreja que não cresce é uma igreja que não evangeliza. Os membros só se preocupam em ir aos cultos, resolver os seus problemas, em satisfazer as suas necessidades. Eles não levam a mensagem do evangelho, do reino de Deus, a outras pessoas. Uma igreja que não evangeliza, ela não irá crescer, ela não irá romper. A igreja, por natureza, é evangelística. Jesus desceu do céu, se tornou homem para evangelizar. Assim ele escolheu 12 também para evangelizar. Dos 12 surgiram milhares e milhões que também tinham a missão de evangelizar. A igreja que cresce é a igreja que evangeliza. A igreja que não evangeliza, dificilmente ela vai crescer. Ela vai encontrar obstáculos. Quando não há evangelização, a igreja não ganha novas almas. Então, ela fica parada, estagnada e não consegue avançar o reino de Deus. E o quinto erro de uma igreja que não cresce está atrelado a esse, mas está relacionado à consolidação. A igreja que não consolida os que vão chegando, ela não discipula e não forma cidadãos do reino. Observe a vida de Jesus. Jesus, ele não apenas desceu do céu para morrer numa cruz. Isto foi uma consequência natural da missão dele, porque ele foi rejeitado, mas o objetivo dele era formar 12 pessoas aqui, inicialmente, e a partir dessas 12, expandir para outras. Então Jesus, ele andou 3 anos e meio com 12 para discipular, para ensinar, para colocar o caráter do reino, a cultura do reino, nestes 12, para que a partir dos 12 ele pudesse alcançar os confins da terra. Observe que Jesus Cristo, ele trabalhava o discipulado. A igreja também, a partir de Jesus, também discipulava. Pedro, Paulo e outros apóstolos e profetas, mestres, pastores da época, eles também trabalhavam o discipulado. A igreja que quer crescer, que deseja crescer e avançar, precisa aprender a consolidar. E a consolidação acontece através do discipulado. Nós vemos até aqui os 5 erros que impedem uma igreja de crescer. O primeiro deles, uma igreja que não ora. O segundo deles, uma igreja que não manifesta sinais, curas, milagres, libertação. O terceiro deles, uma igreja que não tem uma pregação genuína da palavra. O quarto, uma igreja que não evangeliza. E o quinto, uma igreja que não consolida os que vão chegando. Então, para resolver esse problema, nós precisamos estabelecer estes princípios como prática na nossa vida e nesse ministério. A partir disso, eu quero falar um pouco mais sobre esses 5 princípios: oração, manifestar sinais, palavra, evangelização e consolidação. Nós entendemos que a oração ela abrange 2 dimensões. A primeira dimensão
é a da intimidade. A segunda dimensão são a dos decretos. Nós vemos em Mateus capítulo 6, quando Jesus ele fala: quando orares, entra no teu quarto, ora ao teu pai em secreto, e ele vai te recompensar publicamente. O que Jesus está ensinando aqui? Ele está nos ensinando a ter uma vida de intimidade com o Pai, a partir da oração. A oração de intimidade é aquela que nós fazemos no nosso quarto, onde nós falamos diretamente com o Pai das nossas necessidades, dificuldades, onde nós rasgamos o nosso coração diante do Senhor. Esta é uma oração de intimidade. Mas também, como filho de Deus, nós fazemos orações, a qual eu chamo de decretos. As orações de decreto são aquelas que nós fazemos fora do quarto, no mundo. Eu quero diferenciar para você o que é oração de intimidade e o que é oração de decretos, para que nós possamos entender esse princípio da oração. Quando nós falamos de oração de intimidade, que é essa primeira dimensão, a qual eu estou classificando de forma didática para entendermos, a primeira dimensão, oração de intimidade, a segunda dimensão, oração de decretos. Na oração de intimidade, são os pedidos que nós fazemos a Deus, conforme Mateus 6,6, a qual eu já citei. Quando você ora, você entra no teu quarto para falar com o Pai em secreto. Lucas, capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus tinha intimidade com o Pai através da oração. Neste texto, fala que ele subiu ao monte e passou a noite em oração. Esta é uma oração de intimidade, onde Jesus estava buscando direção de Deus para a vida dele. Neste momento, Jesus estava orando antes de escolher os 12. Possivelmente, ele estava pedindo direção a Deus, a quem ele escolheria, que lugar ele iria. Então, a oração de intimidade é para isso, para você receber direções de Deus no teu quarto, no monte, num vale, onde você estiver orando, você ora em intimidade com Deus, para ele te dar direção, para ele falar com você o que você tem que fazer, o que você tem que abandonar, o que você tem que renunciar, os lugares que você tem que ir, os lugares que você tem que deixar de ir. Então a oração de intimidade vai te direcionar a tua vida pessoal para que você venha crescer em Deus, crescer em comunhão com Deus e crescer também no seu ministério. E em Atos capítulo 4, versículo 29 ao 31, nós também temos mais um exemplo de oração de intimidade. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Observe que aqui os discípulos, os apóstolos, eles oraram ao Senhor, pedindo ao Senhor ousadia e pedindo para que, através da imposição das mãos deles, pudessem manifestar sinais, milagres, prodígios e maravilhas. E quando eles terminaram de orar, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar com ousadia o Evangelho e manifestar os sinais do reino. Aqui nós temos uma oração de intimidade, quando os discípulos estão buscando direção de Deus e recebem a direção daquilo que eles têm que fazer. Na oração de intimidade, você recebe unção, você recebe poder, você recebe autoridade, você recebe a graça de Deus que se manifesta na tua vida. E todos nós precisamos manter uma vida de intimidade com Deus através da oração. Amém? Esta é a oração de intimidade, a qual nós fazemos pedidos a Deus. Oramos pedindo a Deus alguma coisa para que Ele nos dê a direção e faça algo a nosso favor. Amém? Esta é a primeira dimensão da oração. Mas na segunda dimensão é a dimensão dos decretos. Os decretos são as ordens. É o que nós vamos ler agora a partir da palavra para que você possa entender a diferença de orar em intimidade no teu quarto e orar fazendo decretos. Em Mateus 4,10, este texto relata o momento em que Jesus está sendo tentado pelo diabo no deserto. Há uma ordem de Jesus, um decreto de Jesus. Olha o que diz. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Observe que, em outro momento, Jesus subiu ao monte para orar em intimidade com Deus.
Mas aqui no deserto, quando Satanás aparece diante dele, ele não ora em intimidade com Deus, pedindo a Deus que Deus venha descer do céu para expulsar o demônio. Pelo contrário, ele exerce a autoridade de filho. Então, ele faz decretos, ele dá ordem. Olha o que ele diz: vai-te, Satanás. Esta é a ordem, este é o decreto. Quando você vai orar por pessoas que estão possessas de demônios, expulsar demônio da vida de pessoas, você não vai orar em intimidade, pedindo ao Pai para fazer algo, pedindo a Deus para te dar a direção de algo. É claro que você precisa da direção de Deus naquele momento, mas se você já é um cidadão do reino, já é um filho de Deus, você está debaixo da direção dele. Então, quando o demônio se manifestar na vida de alguém, ou quando você vai orar por libertação de alguém, você vai apenas dar ordem. Você vai dizer: Satanás, sai, em nome de Jesus. Você vai expulsar o demônio pelo poder e autoridade do nome de Jesus, porque ele mesmo disse isso. Veja o que diz Marcos, capítulo 11, versículo 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Observe que Jesus está falando para os discípulos, que aqueles que disserem, que falarem, monte, ergue-te e lança-te no mar, tudo aquilo que você disser, tudo aquilo que você declarar, tudo aquilo que você ordenar, crendo no teu coração, não duvidando, é isso que vai acontecer. Por isso que a igreja tem poder para abrir o céu e fechar o céu. A igreja tem poder para trazer a realidade do reino na terra. Tudo aquilo que você concordar aqui na terra será concordado no céu. Tudo que discordar, que for desligado na terra, será desligado no céu. É isso que Jesus diz. Então, através dos decretos, da palavra declarada, proferida, profetizada. O mesmo Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18 diz: E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Observe que, através de nós, que somos filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo, nós podemos falar novas línguas, nós podemos expulsar demônios, nós podemos impor as mãos sobre os enfermos e os curar, porque isso já foi declarado por Jesus Cristo ao nosso respeito. Então, quando nós formos orar por um enfermo, você não vai ficar pedindo a Deus para descer do céu e curar o enfermo. Você vai colocar a mão sobre o enfermo e você vai declarar a cura sobre o enfermo. É isso que nós vemos nos evangelhos. Você não vê Jesus orando a Deus e pedindo a Deus para descer do céu e curar algum enfermo. Todos aqueles que chegaram diante de Jesus, aleijados, cegos, aqueles que estavam mortos, Jesus apenas declarava uma palavra e liberava a cura. Isso também aconteceu com os discípulos. Os discípulos também, ao declarar a palavra de cura, eles não ficavam orando ao Pai, pedindo ao Pai para descer do céu e curar. Eles impunham as mãos e eles declaravam a cura sobre o enfermo. Por isso que nós somos chamados também para fazer decretos. E os decretos são as ordens a qual nós damos de acordo com a palavra de Deus. Em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Observe que o Senhor ele dá uma ordem. Nós devemos ir até o enfermo, impor as mãos sobre o enfermo, se tiver um azeite, levar um óleo para ungí-lo e declarar. Mas não é o óleo que vai curar, mas a oração da fé que vai levar cura àquele doente. Atos capítulo 3, versículo 1 ao 17, onde Pedro está indo ao templo e ele encontra um aleijado na porta formosa. O aleijado pede uma moeda para Pedro. Pedro olha para aquele aleijado e fala: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Lá no versículo 6. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Observe que Pedro dá uma ordem ao aleijado, ao coxo.
Pedro não para na frente do aleijado e fica orando, tipo, Deus, Pai, tem misericórdia desse homem, eu suplico, vem levantar esse homem desse estado que ele está, venha gerar cura na vida dele, desça do céu e toca ele. Pedro não faz isso. Pedro, ele olha para o aleijado e declara, em nome de Jesus, levanta. Ele dá uma ordem, ele faz um decreto. E também no versículo 7, ele ajuda aquele homem a exercer a fé dele, a ativar a fé dele. Porque ele vai, tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. Então Pedro, ele faz um decreto e aquele homem recebe a cura, recebe o poder de Deus na vida dele através da palavra declarada. Nós entendemos que nós podemos orar em intimidade com Deus no nosso quarto, mas nós, como filhos de Deus, como cidadãos do reino, embaixadores do reino, fora do nosso quarto, quando estamos no nosso trabalho, na rua, na igreja, onde for o campo de batalha a qual o Senhor nos levar, nós somos chamados para fazer decretos, para dar ordem. E nós usaremos os decretos, as ordens, as palavras proféticas, através do nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Assim, nós podemos levar cura, levar libertação, levar salvação àqueles que precisam. Neste primeiro princípio, você entendeu que você precisa praticar a oração em intimidade e a oração em decretos. A oração em intimidade, que você faz ao Pai, e a oração através de decretos, quando você ora por pessoas, intercede por pessoas e libera cura e libertação na vida de pessoas. Esta é uma prática que vai fazer com que a igreja avance, venha romper. A igreja que não pratica isso, ela não avançará. Ela terá dificuldade em crescer. Por isso, esse é o primeiro princípio que nós devemos praticar para nós crescermos e para que o ministério venha crescer. O segundo princípio são os sinais, conforme nós declaramos aqui. Quando Jesus ele desce do céu, ele desce para trazer o reino de Deus. E os sinais representam a chegada do reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2 diz assim, e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Toda vez que você pesquisar esta frase, reino de Deus, na Bíblia, ela estará ligada a alguma outra atividade. E uma delas é a cura de enfermos. Reino de Deus, cura de enfermos, expulsão de demônios, são palavras que estão conectadas, porque elas andam juntas. Não existe reino de Deus sem cura e sem libertação de pessoas. Por isso, os sinais representam a chegada do reino. Vejamos Lucas capítulo 10 e alguns versículos deste capítulo. No versículo 1 diz, e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Lá no versículo 5, e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Versículo 8, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei dos que vos puserem diante. Versículo 9, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Observe que o reino de Deus, a chegada do reino de Deus está relacionado à cura de enfermos, à manifestação dos sinais, porque os sinais representam a chegada do reino. E no mesmo evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 20, diz assim, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Jesus Cristo estava expulsando demônios e os fariseus incrédulos olhou para Jesus e falou, você está expulsando demônios por Beelzebu. Aí Jesus vai dizer que uma casa não pode se dividir contra si mesmo. Satanás não pode expulsar Satanás. Mas aí ele vai declarar, eu estou expulsando demônios pelo dedo de Deus. E se isso está acontecendo, é porque o reino de Deus chegou até vós. Observe que uma das maiores manifestações do reino de Deus é a expulsão de demônios. Então, curar enfermos e expulsar demônios representam a chegada do reino de Deus. Por isso que a igreja que não manifesta sinais dificilmente vai crescer, porque
para que o reino venha expandir, ela precisa curar os enfermos, precisa libertar aqueles que estão cativos, para que eles possam receber a palavra e assim serem curados e serem salvos pelo poder do evangelho. Nós entendemos também que os sinais, eles validam o ministério. E o próprio Jesus falou isso a respeito do ministério dele, em João capítulo 3, versículo 2. E este foi ter de noite com Jesus. Ele está falando de Nicodemos. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O próprio Nicodemos estava declarando que os sinais que Jesus Cristo estava realizando comprovava que ele tinha vindo de Deus, que ele pertencia a Deus, que ele estava manifestando o reino de Deus. Então os sinais validam o ministério. Nós entendemos também a partir desse mesmo evangelho, capítulo 2, versículo 11, que os sinais levaram os discípulos a crer que Jesus era o Filho de Deus. Veja o que diz: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Observe, Jesus manifesta sinais e os discípulos observam os sinais e os discípulos passam a crer nele, que ele é o Filho de Deus. Então, a partir disso, nós entendemos que os sinais levaram os discípulos a crer em Jesus Cristo. Os sinais, eles inclusive levaram fariseus, líderes religiosos da época de Jesus, a crer que ele era o Filho de Deus. Os sinais também conduzem à fé, conforme João, capítulo 6, versículo 2. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Observe que por causa dos sinais, uma multidão seguia Jesus. E daquela multidão, muitos passaram a crer em Jesus, porque eles tiveram a oportunidade de ouvir o ensino de Jesus Cristo e receber a revelação do reino de Deus. Uma igreja que não manifesta sinais, ela dificilmente irá crescer. Isso será um obstáculo para o crescimento da igreja. Por isso, nesse ministério, o Senhor nos chamou para manifestar os sinais do reino. E os sinais do reino revelam que o reino de Deus chegou. Jesus trouxe o reino de Deus e trouxe os sinais do reino para a igreja. Ele disse: se vocês crerem, estes sinais vão te seguir. Vocês vão falar novas línguas, vão expulsar demônios, vão curar enfermos. Estes são os sinais do reino. Nós fomos chamados para manifestar os sinais do reino, para que esta igreja, este ministério venha crescer. Deixe que esses sinais façam parte da tua vida. A terceira prática ou princípio que nós devemos manter é a pregação genuína da palavra. Não é apenas a pregação da palavra como se fosse qualquer palavra, mas é a palavra revelada pelo Espírito. A palavra pregação precisa estar conectada através de duas dimensões, teoria e prática. Porque Jesus, ele não apenas ensinava, mas ele também curava e libertava. Ele ensinava, trazia um ensino teórico, mas ele também trazia um ensino prático, através das curas, libertações e da salvação que ele operava na vida das pessoas. Por isso, a igreja que deseja crescer, avançar, ela precisa pregar a palavra de forma genuína, ligada a essas duas dimensões, teoria e prática. Só a teoria sem a prática se torna religiosidade, mas só a prática sem a teoria correta se torna heresia. É isso que nós vemos em muitos lugares. Muitas igrejas têm uma pregação teórica, mas não têm a prática. Quando há muita teoria, muita fala e sem praticar aquilo que se faz, isso se torna religiosidade. Era assim que os líderes religiosos da época de Jesus viviam. Eles falavam muito, mas não praticavam o que falavam. E nós, como igreja, precisamos, mesmo que seja preciso, falar pouco, mas aquilo que nós estamos falando, devemos praticar. Não podemos cair nas garras da religiosidade, mas também não podemos cair nas garras da heresia, apenas praticando de forma errada. Porque se você tem uma prática, mas a sua prática é errada, equivocada, está fora da palavra, então você corre o risco de praticar uma heresia.
Para que você venha conseguir a sua carteira de habilitação, você precisa fazer duas provas. Primeiro você faz uma prova teórica, então você estuda, se capacita para fazer essa prova e precisa passar nela. Uma vez que você passou na prova teórica, você precisa fazer a prova prática, mas antes da prova prática, você vai treinar, você vai praticar. Então você vai dirigir, vai pilotar e vai chegar o momento que você vai fazer aquela prova para ser aprovado e pegar a sua carteira de habilitação. Assim também é no reino de Deus. Muitas coisas nós precisamos treinar na nossa vida. Nós precisamos compreender. Então, o reino de Deus também é um reino de entendimento, de compreensão. Então, nós aprendemos na teoria como devemos fazer, mas depois nós vamos para a prática e demonstramos como fazer. Por isso, a igreja que deseja crescer, ela precisa ter uma pregação genuína da palavra, aliada a essas duas dimensões, teoria e prática. Não apenas falar, mas viver aquilo que está se falando. Como diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, porque o reino de Deus não consiste em palavras humanas, mas em poder de Deus. E ele fala, quando eu fui até Corinto, eu não fui com palavras persuasivas humanas, filosofias humanas, mas eu fui na demonstração do Espírito de poder. Esta é a igreja que vai crescer, que vai avançar, que vai expandir o reino de Deus. Até aqui, nós vemos três práticas que precisam fazer parte da nossa vida se nós quisermos crescer. O primeiro deles é a oração, o segundo é a manifestação de sinais e o terceiro é a pregação genuína da palavra, aliando teoria e prática. E o quarto e o quinto são dois princípios que estão conectados, a qual nós vamos falar a partir de agora. O quarto princípio ou prática, conduta de uma igreja que deseja crescer é a igreja que evangeliza. Uma igreja que não evangeliza, ela dificilmente irá crescer. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela é por natureza evangelística. A evangelização é a proclamação da palavra do reino de Deus. É o que Jesus fez. Ele trazia a palavra do reino, evangelizando. Hoje se fala muito em evangelho da salvação, mas Jesus pregou o evangelho do reino. Na verdade, este termo, evangelho da salvação, não existe na Bíblia. A Bíblia fala do evangelho de poder, do evangelho de Jesus Cristo, mas não fala evangelho da salvação. Pelo contrário, ela fala evangelho do reino de Deus. Toda vez que você vê Jesus proclamando a palavra, ele está proclamando o evangelho do reino de Deus. Portanto, evangelizar é falar da chegada do reino de Deus e do seu rei, Jesus Cristo. Nada mais do que isso. Quando você evangeliza, você está falando de um reino que veio para se manifestar, e esse reino tem um rei, e o nome dele é Jesus Cristo. Então você fala a respeito de Jesus Cristo. Nós entendemos que por causa do pecado de Adão, o reino das trevas passou a dominar sobre toda a humanidade. O reino das trevas é aquele que traz ignorância quanto aos princípios do reino, porque o objetivo de Satanás é fazer com que o ser humano quebre os princípios do reino para que ele possa ter legalidade sobre aquela pessoa. Por isso, todas as pessoas que não têm a Cristo ou que não estão no reino de Deus estão no reino das trevas. Mas o reino de Deus chegou para expulsar o reino das trevas. Toda vez que um reino está dominando e vem um outro reino para dominar naquele lugar, aquele reino que dominava sobre aquele lugar, ele é expulso. Não se pode ter dois reinos no mesmo ambiente, no mesmo espaço geográfico ou espiritual. Por isso, o reino de Deus, quando se manifesta, ele se manifesta para expulsar o reino das trevas. O rei Jesus Cristo chegou para vencer o opositor, que é Satanás, e estabelecer o seu reino, conforme 1 João, capítulo 3, versículo 8, apenas a parte B, que diz assim: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus vem para desfazer todas as obras que o diabo fez sobre a humanidade. Portanto, evangelizar significa chamar o povo ao arrependimento. Evangelizar
é curar, evangelizar é libertar, evangelizar é formar a identidade do reino nas pessoas. Evangelizar é muito mais do que apenas fazer aquela oração de salvação, a oração do pecador. Vai muito além disso. Evangelizar está relacionado a levar a pessoa ao arrependimento, que é um primeiro momento. Mas também evangelizar está relacionado a curar as enfermidades daquela pessoa, seja física, seja emocional. Evangelizar também está relacionado a libertar aquela pessoa dos demônios que a oprimem. E evangelizar também está relacionado a formar naquela pessoa a identidade do reino. Por isso, discipulado, que é o próximo passo. Por isso, a evangelização e a consolidação são dois princípios que estão conectados entre si. O quinto princípio de uma igreja que cresce é o princípio da consolidação. A consolidação acontece através do ensino sistemático. Jesus não tinha apenas 12 como discípulo, ele tinha muito mais. Nós vemos em João capítulo 4, versículo 1, que diz assim: "E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João", o texto está dizendo que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. O versículo seguinte diz que, mesmo que não era Jesus diretamente, mas os seus discípulos, mas fazia parte do discipulado. Jesus, ele tinha os 12 discípulos como discípulos principais que se tornaram apóstolos, mas ele tinha mais discípulos, além dos 12. Nós vemos isso quando o Espírito Santo desce no cenáculo. Ali tinham 120 discípulos esperando a vinda do Espírito Santo. E quando Jesus ressuscita, diz o apóstolo Paulo que ele aparece para mais de 500 irmãos. Isso significa que provavelmente aqueles 500 eram discípulos diretos de Jesus ou indiretos através dos seus discípulos. Nós entendemos a partir de Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, que fazer discípulo é a missão da igreja. Veja o que diz o versículo 19. "Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Como se faz discípulos? Ensinando-os a praticar o que Jesus mandou. É o que está no versículo 20. "Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém." Observe a união desses versículos. "Ide, ensinai todas as nações, batizando-a." E no versículo 20, "Ensinai a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado." Observe que ensinar é a prática do discipulado. É quando você discipula pessoas e ensina ela a praticar o que Jesus nos ensinou a praticar. Portanto, nós entendemos, a partir de Mateus 28, 19 e 20, que evangelizar e consolidar é uma coisa só. São como dois lados de uma mesma moeda. Observe o que diz o texto. "Ide" denota sair de um lugar para proclamar o evangelho. "Fazei discípulos" denota chamamento ao discipulado, ou seja, chamar para seguir. "De todas as nações" denota que outras nações seriam alcançadas. "Batizando" denota imersão no corpo de Cristo. E "ensinando" denota relacionamento entre mestre e discípulo. Portanto, quando nós falamos de evangelizar e consolidar, nós estamos falando de uma coisa só. Não basta apenas evangelizar no sentido contemporâneo da palavra, que é pregar, fazer com que a pessoa reconheça Jesus como Messias, fazer a oração de salvação por ela e deixar ela se virar. Não basta fazer isso. Você precisa pregar para ela, ela vai se converter, vai aceitar a Cristo como Salvador, mas após isso, você precisa fazer um discipulado com ela. Você precisa ensinar para ela tudo aquilo que o Senhor te ensinou. E para que você venha ensinar a ela, isso vai denotar tempo. Por isso, é um relacionamento entre mestre e discípulo. Nós entendemos a partir desta aula que uma igreja que deseja crescer precisa praticar pelo menos 5 princípios. O primeiro deles é a oração, que tem a dimensão da intimidade e a dimensão dos decretos. O segundo dele é a manifestação de sinais, através de curas, milagres, libertação. O terceiro é a pregação genuína da palavra, aliando teoria e prática.
E o quarto, evangelização, aliado ao quinto, consolidação. São dois princípios que andam juntos. Evangelizar e consolidar, conforme Mateus 28, versículo 19 ao 20. Amém? Essa foi a segunda aula onde nós falamos do propósito deste ministério. É para isso que o Senhor nos chamou, para expandir o reino de Deus nesta terra. Deixe que esta palavra entre em você e faça parte deste propósito que o Senhor deu a este ministério, a esta igreja. Amém? Deus abençoe a tua vida e nos vemos na próxima aula, em nome de Jesus.